Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu queria primeiro agradecer aqui a vocês, todos que estão presentes aqui: Ana Manuela, Antônio Marley, Arliane, Davi Freitas, Gleidson, intérprete de Libras, meu amigo, Isadora, Jéssica Ellen, Lana Raíssa, Leonardo Henrique, Natasha, Rafael, Rebeca, Vitória Maria e agora mais recente, Taislane. Galera, então todos sejam muito bem-vindos. Queria dar aquele boa tarde tremendo tudo, mas esse só pessoalmente quando voltarmos, né? Obrigado pela participação de todo mundo, é um privilégio estar aqui com vocês. Queria dizer que a aula está sendo gravada e a qualquer momento vocês podem ativar o microfone, diz quem está falando comigo, para eu não ter que olhar lá no chat, né? E aí manda ver na dúvida, tá bom? Teve dúvida sobre o conteúdo, hoje nós vamos estudar um novo conteúdo. É um conteúdo que é muito importante para a nossa atualidade, que facilita a nossa vida. É graças a esse estudo que nós temos muitas coisas que facilitam a nossa vida hoje. O assunto é... Vejam aí no meu quadro. Probleminhas técnicos. Esperar o PowerPoint responder, né? Pronto. E aí? Falem comigo, todos vendo? Sim. Sim. Show, o assunto. Tá show, Doguinha. Gases perfeitos, viu o assunto? Prestem bastante atenção. Galera, a gente vai começar a parte da física que estuda a possibilidade de transformar calor em trabalho. Em outras palavras, será que é possível mover alguma coisa só com o calor que sai de um objeto? Né? Pegar esse calor que sai de um corpo e transformar em movimento. Essa parte da física é chamada de termodinâmica. E a gente começa estudando os gases perfeitos e a teoria cinética dos gases. Então, vamos lá. Primeiro, o que são gases, né? Gases perfeitos, a gente vai ver aí a definição, mas o que são gases? A gente viu no bimestre passado que existem 3 estados básicos da matéria, né? Que é sólido, líquido e gasoso. Esses são os 3 estados básicos da matéria. No sólido, as moléculas estão bem juntas. Nos líquidos, elas estão pouco separadas. E no gasoso, que é esse que nós vamos estudar, as moléculas estão totalmente distantes umas das outras. Ou seja, o gás ocupa todo o ambiente, de onde ele é confinado. Tá? Então, precisamente, nós vamos estudar os gases. Mas por que gases perfeitos? Né? O que são os gases perfeitos? A gente vive num mundo que é rodeado de gases. Oxigênio, muito útil para a gente respirar. O hidrogênio, gás carbônico, são esses gases que eu coloquei aí, ó. Cada um desses exemplos estão bastante presentes no nosso dia a dia. O CO2, gás poluente da atmosfera, que é o dióxido de carbono, ou vulgarmente conhecido como gás carbônico. O3 é o ozônio, nossa famosa camada de ozônio. Há discussões sobre as influências que temos em destruí-la, ou então a capacidade dela de se regenerar. Pesquisem aí, é bem legal o assunto. E esse último, o gás butano, cujo botijão está aí na figura abaixo, né? Gás butano, da química, C4H10.
Todos esses exemplos, pessoal, de figuras que vocês estão vendo aí, são exemplos de gases confinados em um recipiente. Ou seja, só é possível a gente prender um gás e utilizar ele graças a esse estudo. O estudo dos gases ideais ou gases perfeitos. Então, o que são eles? São modelos teóricos. Tenham em mente que eles não existem na realidade. Um gás perfeito não existe na realidade. Né? Na realidade da física, a que mais se aproxima, os gases perfeitos são modelos teóricos que mais se aproximam dos gases reais. Né? Então eles não existem na realidade, mas é um modelo criado pelo homem para entender o comportamento dos gases confinados em um ambiente. Então é isso que nós vamos estudar aí hoje. O computador está com um pouquinho de lag, então peço paciência de vocês. Esse é o nosso assunto. Vamos prosseguir. Aí a gente passa para a teoria cinética dos gases. O que é isso, né? Que teoria é essa? A parte da física que vai explicar como é que um gás fica dentro de um ambiente confinado. Quais são as variáveis ali envolvidas? Será que ele fica parado? Será que ele fica em movimento? Então, todas essas perguntas são respondidas através da teoria cinética dos gases. E é aí que nós vamos entrar. Teoria física que explica o movimento das moléculas de um gás quando está confinado em um ambiente. É chamada de teoria cinética dos gases. Tá? O que ela faz para nós? O que ela nos diz? Que o movimento dessas moléculas depende de algumas variáveis. E essas variáveis são chamadas variáveis de estado. Que é com base nelas que a gente pode modificar o estado de uma substância. Tá bem? Se eu mexer, por exemplo, na temperatura de uma substância, ela muda de estado físico. Por isso elas são chamadas de variáveis de estado. E a primeira que eu tenho a apresentar aí para vocês é número de mols. Ela está bem presente também na química. Vocês devem ter visto com Demery, né? Quando estavam estudando com ele, se é que já estudaram, já passaram por esse conteúdo chamado de cálculo estequiométrico. Vocês devem ter visto. Não. Ainda não viram, não? Esse assunto? Não. Espero que vejam um dos assuntos mais recorrentes no Enem relacionados à química. É o cálculo estequiométrico. Então vamos lá, se eu vou ser o primeiro a falar para vocês sobre número de mols, então vou tentar ser o mais claro possível, tá bem? O que é o número de mols? Pessoal, é uma porçãozinha da matéria. Resumindo, né? Exemplo. Aqui, na atmosfera onde estamos, ao nível do mar, no local onde nos encontramos, se a gente pegar 1 centímetro cúbico, ou seja, um cubo pequenininho, de 1 centímetro de lado, 1 centímetro de largura, de comprimento e de altura. Isso é 1 centímetro cúbico. Né? Como se fosse uma caixinha pequena. Dentro dessa caixinha vão ter, olha o tanto de partículas que vai ter. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20 zeros. 10 elevado a 20 moléculas vão estar presentes dentro desse gás. Oi, oi. Alguém quer falar? Ok. Então, essa porçãozinha de matéria, né, o número de partículas que existe em 1 mol, isso é o que a gente chama de número de Avogadro. Na química, vocês têm certeza que não viram isso? Cara, isso aqui é assunto de primeiro ano. A gente não viu, não. O número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. O que é isso aqui? Doguinha. Oi. Esse mols quer dizer o quê? Moléculas, é?
Não, é quase isso. Mol é um pacotinho de moléculas, entendeu? É um pacotinho com Ah, quantas moléculas? Aí tá aí o número, ó. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Em homenagem ao cara que descobriu isso, né? Esse número é chamado número de Avogadro. É um químico. Então ele fez... Douglas, Oi, pode dizer. Deixa eu esse voltar para número vocês. vai ser para todas as Vou moléculas? voltar aqui para vocês. Para qualquer tipo de molécula. Por exemplo, é, 1 mol de oxigênio tem esse tamanho. E tem Ah, quantas moléculas? Aqui é só um exemplo, tá? Tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Aquele número lá, tá? 6,02 vezes 10 a 23. Aproximadamente 6. E se eu pegar o hidrogênio, que é um gás menorzinho, porque as moléculas são menores, o pacotinho vai ter esse tamanho, menorzinho. Só que ainda vai ter quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Se eu pegar o carbono, né, transformar ele em gás, né, as moléculas do carbono são maiores. Então, o pacotinho, 1 mol de carbono, vai ter quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23. Só que ele já vai ser maior. Então, mol é um conjunto de moléculas fixa, que pode variar de tamanho de acordo com as moléculas. Mas ele tem um número fixo de moléculas. Entendido? sim. Deixa eu então, prosseguindo, mostrar o meu quadro novamente. Aí. Então isso aqui é mol, pessoal. Tá aqui, ó. Eu vou colocar em negrito. Uma porção de um gás. Negrito e itálico. Ou itálico não, sublinhado, né? Por ser mais cômodo, costuma-se quantificar uma porção de um gás por meio do seu número de mols. Então, 1 mol tem esse tanto de moléculas, seja de qual for a substância. 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Eita, que o PowerPoint está dando trabalho hoje. Tá travando. Vou voltar aqui para vocês. Galera, na tabela periódica, existe uma infinidade de elementos. Desculpa. Cada elementozinho tem uma massa, que é a chamada massa molar, tá? Só você ir lá na tabela periódica, pesquisa aí na internet, ou então vai no livro de química, pega a tabela periódica, tem a massa do elemento. Então, o mol... Doguinha, Oi, essa massa molar é o mesmo que a massa atômica daquele negocinho lá? é quem falou comigo. Rebeca. Beca, saudade, cara. Beca, é exatamente a mesma. Demery deve ter ensinado para vocês que um elemento químico tem 3 números importantes. Um que fica em cima, que é o número de massa. Um que fica embaixo, que é o número atômico, ou o número de elétrons, né? Ou o número de prótons. Tudo é a mesma coisa, número atômico. E o do meio é o número de nêutrons, né? Tanto que existe isótopos, isóbaros, aquela parada lá do primeiro ano. Então, é esse número de massa. É exatamente esse número de massa aí. Mesma coisa, tá bom? Lá na tabela periódica você consegue ver cada um deles. Estou falando disso por quê, pessoal? Porque é como a gente calcula 1 mol. Deixa eu mostrar aqui novamente o meu quadro para vocês. Esse N, que significa número de mols, como a gente pode calcular ele? Basta eu pegar a massa que o gás tem na questão. A questão vai me dar um gás, uma massa de gás, né, M, e dividir pelo Mzão. O que é o Mzinho? O que é o Mzão? O Mzinho é a massa do gás que eu tenho na minha questão. E o Mzão é a massa molar. Essa que a gente acabou de comentar. Tá? Chamada também de molécula grama. Massa molar.
Então, se eu pegar a massa do gás que a questão me dá, dividir pela massa da tabela periódica, isso vai me dar o número de mols. Beleza? Ou seja, quantos pacotinhos de moléculas a gente tem? Esse número é importante porque vai ser usado numa equação mais lá na frente, que é a equação de Clapeyron, que eu vou apresentar para vocês, se der tempo ainda hoje, mas eu acredito que não vai dar tempo ainda não. Ainda temos que falar de algumas outras variáveis. Beleza? Galera, eu vou interagir um pouquinho com vocês. Só que, quanto a outras 3 variáveis, deixa eu mostrar aqui para vocês. Volume é a próxima que a gente vai falar. Temperatura e pressão. Tá bom? Só que antes de eu abrir, de eu falar de cada uma dessas variáveis que influenciam no movimento das moléculas dos gases, né? É isso que a gente está estudando. Quais as variáveis que influenciam na velocidade da molécula de um gás preso no recipiente? Então eu vou abrir aqui um aplicativo para mostrar para vocês como funciona a interação dessas 3 variáveis. Beleza? Então prestem atenção. Eu vou tentar mostrar aqui a minha tela para vocês novamente, só que agora do aplicativo. Pronto. Me digam, vocês estão vendo? Sim. Show. Galera, o que é que temos aqui, ó? Um bonequinho segurando uma parede. Aí nós temos a tampa, como se fosse uma panela, né? A tampa que eu posso abrir e fechar. Aqui a gente tem um termômetro que marca a temperatura em Kelvin. Aqui a gente tem um manômetro, é o nome do aparelho que marca a pressão de um gás. Aqui a gente tem uma bomba de encher pneu. E aqui a gente tem o fogo, ó. Fogo ou gelo, tá bem? Então eu vou dar uma bombeada aqui. Prestem atenção no que acontece com a temperatura, com a pressão e dentro desse volume. Beleza? Deixa eu diminuir o volume aqui, ó. O bonequinho andando. É bem tosco, né? Tudo isso. Mas prestem atenção. Vai ser esclarecedor. Eu vou dar uma bombeada, vou jogar um gás aí dentro. Observem. Pronto. As moléculas começam a se chocar umas com as outras e começam a se chocar com a parede do recipiente. Então a gente pode chamar de pressão essa força que as moléculas fazem se chocando na parede dos recipientes. Tá bom? Toda vida que a molécula bate na parede do recipiente, ela faz uma força. Essa força, em uma certa área, né, ela é chamada de pressão. Tá bem? Olha a temperatura. 300 Kelvin. Olha a pressão. 0,5 atm, atmosfera. Aí na frente a gente vai ver essas unidades. E o volume é esse volume aí. Me digam o que acontece com a pressão quando eu aumento o volume. Eu vou aumentar o tamanho da panela. Observem o que acontece com a pressão e com a temperatura, tá bem? Pronto. Olha aí, pessoal, eu dei mais espaço para as moléculas interagirem, né? Digamos assim. O gás continua ocupando todo o recipiente. Só que agora o número de choques, o número de colisões é menor. Elas se chocam menos vezes com a parede desse recipiente. E se chocam menos vezes entre si, porque tem menos espaço. Então esse choque
das moléculas com a parede do recipiente é chamada de pressão, tá certo? O que aconteceu com a pressão? Quando eu aumentei o volume, olha a pressão. Antes estava 0,5. Se você está pelo celular, faz aquele movimento de pinça para aumentar e me diz quanto está a pressão aí, ó. 0,2. Tá variando. Tá variando. Tá variando entre né? 0,20 e 0,22. Isso. Mas vamos arredondar. Tá variando de 0,18 até 0,22. Vamos deixar 0,2. Aumentou ou diminuiu? Essa é a conclusão que eu quero que vocês tirem. A pressão aumentou ou diminuiu? Diminuiu? Diminuiu. Show. A pressão diminuiu. Ou seja, eu aumentei o volume e a pressão diminuiu. Se eu diminuir o volume, a pressão aumenta, a temperatura aumenta, né? Porque temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo, a gente viu na etapa anterior. Até aqui, tranquilo. Oi. Isso se resulta só por causa que o espaço é menor? Vamos desenvolver o raciocínio. Beleza, o espaço é menor. Em consequência, Beca, elas se chocam mais vezes ou menos vezes? Mais vezes. Não, elas se chocam mais vezes. Olha aí, elas estão mais rapidinhas. Elas se batem umas nas outras e na parede do recipiente muito mais vezes do que antes. Olha só, eu vou aumentar de novo o volume para vocês perceberem como elas diminuem a agitação. Porque eu pensei que tava falando quando tava maior. Pronto, ó. Deixa elas se estabilizarem aí, ó. Demora um pouquinho. O que acontece se eu resfriar? Olha só. Gelo. Temperatura cai. A pressão também cai, ó. A pressão diminui. Olha, elas estão se aquietando. Elas estão diminuindo de agitação. Olha a pressão, está em 0,1. Elas estão bem devagar. Vamos ver até onde vai isso. O 0 Kelvin, pessoal, é uma temperatura que jamais o homem conseguiu atingir. Vamos tentar aqui nesse aplicativo. 5. 0 Kelvin é muito, muito frio, é? Muito, bastante. 2. É o zero absoluto. O 0 absoluto, como o Davi disse. De vibrar. Ele não deixa, olha só. O aplicativo. Cavaleiro do Zodíaco, é? É parecido, né? Tá ligado, né, bichão? É o novo? 0 Kelvin, atingiu. Olha aí, pessoal. As moléculas eram para estar imóveis, tá? Imóveis, totalmente imóveis. Elas não estão. Então tá um pouquinho errado a teoria do aplicativo. Mas o 0 Kelvin, por definição, é o estado nulo de agitação das partículas. Tá bom? Douglas. Oi, Davi, fala. Davi? É o Gleidson. Posso fazer uma pergunta? Fala, Gleidson. É porque eu não tô vendo mais quem fala. Diga aí. Cara, esse conceito aí, né? Ele vale para qualquer tipo de gás ou, dependendo do gás, a pressão vai alterar? Você tá certo. Né? Esse conceito vale para qualquer tipo de gás. Isso tá certo. Eu tô te perguntando. Não, isso tá certo. Vale para qualquer tipo de gás, esse conceito. Que conceito? Conceito de pressão, conceito de volume, de temperatura, que a gente vai ter aqui nessa aula. Vale para qualquer tipo de gás. Só que, dependendo do tipo de gás, as moléculas podem estar mais agitadas ou menos agitadas, com a mesma temperatura, entendeu? Para você entender melhor, olha só, eu vou reiniciar aqui o aplicativo. Pronto. Eu vou pôr uma borrifada de um gás mais leve. Olha aí, ó, presta atenção.
pressão aumentando, 0,4, temperatura de 300 Kelvin. Ou seja, se as moléculas são mais leves, elas têm a tendência de andar mais rápido. Isso se chama inércia, a gente viu lá no primeiro ano, né? A tendência que o corpo tem de continuar em movimento. Se a molécula é mais leve, ela tem a tendência de andar mais rápido. Se choca com mais força. Então a tendência é a pressão ser maior, tá bem? Se eu botasse um gás pesado, olha só o gás azul, vou misturar agora, 2 gases. Olha a pressão subindo, olha a temperatura subir um pouquinho. Vocês estão entendendo, pessoal, que quando eu diminuo a pressão, olha aí, ó. Ou pressão não, né? Volume. Eu estou mexendo no tamanho da panela. Eita, pá! E aí? Alguém sabe me dizer o que aconteceu? Douglas. Oi, quem tá falando? É o Gleides. Gleides. É o Gleides. Diga, Gleides. Uma amiga minha, a panela de pressão dela deu um salto do, do fogão e atravessou o teto e caiu no meio da rua. A panela de Atravessou o pressão dela. teto. Oi? Atravessou o teto. Atravessou o teto. Quebrou a telha. Caralho, velho, sério? Eu já vi. Aí, teoricamente, o que foi que aconteceu lá? Pois é, eu já vi explosões de panelas de pressão, mas não desse nível aí, né? Bomba atômica, macho, é exatamente o que o aplicativo tá falando aí, né? Pra gente. Pronto. 3 variáveis são muito importantes. Primeira, 4, vamos botar 4. A primeira, número de moléculas. Vocês viram que quanto mais moléculas eu coloco lá, o que acontece com a temperatura? O que acontece com a pressão? Quanto mais moléculas tiver, interajam aí comigo. Quanto mais moléculas, maior a temperatura. Isso, quanto mais molécula eu botar, mais choque, Maior. mais agitação, maior a temperatura e maior A pressão. pressão. Show. Então isso tem tudo a ver. Número de moléculas, volume, temperatura e pressão. Essas 4 são chamadas variáveis de estado de um gás. Beleza? Então vamos voltar para lá, para a teoria. Deixa eu fechar o aplicativo, voltar a mostrar o meu quadro para vocês. Agora a gente vai realmente definir cada uma delas. Nossa aula hoje é mais teórica, tá bem? Mas vou apresentar algumas fórmulas a vocês. Olhem aí o volume. O que é volume, pessoal? Aí tem um pequeno texto que eu escrevi. Sendo os gases extremamente expansíveis, o que é isso? Eles têm a capacidade de tomar o ambiente inteiro, de se expandir. Qual é a forma de um gás? A forma... Não tem forma? Isso, tem forma. Não tem forma definida. Ele se adequa ao local onde ele está. É, a forma de um gás é a forma do recipiente onde ele está, né? Deixa eu olhar aqui o chat. Tem 8 mensagens. Tá. Nenhuma pergunta não. Tem uma pergunta no chat. Se eu já falar de cristais do tempo, vala-me Deus, Davi. Não, ó. O que é isso? Ativa aí o som. Eu tava vendo que cristais do tempo são algumas moléculas e quando a temperatura delas é diminuída até perto do zero absoluto, elas continuam vibrando normalmente. Como se elas estivessem tirando energia de algum outro lugar. Entendi. Elas continuam a vibrar, mesmo perto do zero negativo. Entendi. Zero absoluto. Algumas considerações a gente precisa fazer, né? Por exemplo, o mundo das partículas, ele não funciona como o mundo das coisas grandes. Existe uma parte da física voltada somente... Deixa eu voltar aqui para vocês. Existe uma parte da física voltada somente para o estudo do mundo das partículas. A gente vai ver lá no 3º ano. É chamada de física quântica, tá bom? Então, nesse mundo, vocês podem assistir
Homem-Formiga, tem muita quântica ali. Nesse mundo das partículas, as leis físicas que a gente conhece como leis de Newton, elas não funcionam mais. Então é um mundo totalmente estranho, né? Beleza? Vamos voltar para a aula. Desculpa aí a interrupção, é porque eu não estou de olho no chat direto. Então ativem o áudio se quiserem interagir comigo. Porque a gente estava no volume. Sendo os gases extremamente expansíveis, suas moléculas ocupam todo o espaço disponível no recipiente que os contém. Assim, olha o que é volume. O volume do gás corresponde à capacidade do recipiente. Poderia ter escrito assim, que o contém. Tá certo? Então, isso é volume. É a capacidade do recipiente que contém o gás. Que contém um líquido. Né? É o espaço ocupado pelo gás. O espaço ocupado pelo líquido. Isso é volume. Duas porções iguais de volume. A gente tem aí um cubozinho maior e um cubozinho menor. Contém as moléculas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas. No outro, 3, 6, 7 moléculas. Só que é menor. Num volume menor. Eu tenho 7 moléculazinhas, o mesmo gás, duas porções iguais, mesmo número de partículas, de um mesmo gás, colocadas em dois recipientes de capacidades diferentes, volumes diferentes. Né? Então a gente acabou de ver no aplicativo. Me respondam, o A ou o B vai estar sujeito a maior pressão? B. O B. Show! B. Show! Vocês estão entendendo. Cara, que orgulho. Odeio aula à distância porque vocês já sabem o porquê, né? Doguinha, é um milagre mesmo, a gente tá entendendo, viu? Porque É complicado. EAD é complicado. Eu odeio EAD. Tanto como aluno como professor. sim, Professor Sim. é bom, professor é bom. Se liga aí, galera. Vamos prosseguir. Aí tem algumas medidas. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é a mesma coisa que dividir por 1000, 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então são unidades que a gente vai usar nas questões. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Tranquilo? Então isso aí são só unidades que a gente vai usar nas questões. Temperatura. O que é temperatura? A gente já viu no bimestre anterior. Né? Temperatura é a grandeza física que está relacionada a quê? Ó? A energia cinética de translação, movimento das partículas de um gás. Ou seja, é a energia que tem na velocidade das partículas. Aí, de novo, eu tenho dois recipientes. Dessa vez, os dois recipientes são iguais. Olha aí. Considerando que os dois recipientes contêm o mesmo tipo de gás. No recipiente 2, o estado de agitação das partículas que o compõem, quem compõe o gás é maior. O que ele acabou de dizer? No recipiente 2, elas estão mais velozes. O estado de agitação das partículas é maior. Temperatura maior no 2. Assim, podemos concluir que o gás do recipiente 2 encontra-se numa maior temperatura mais elevada que o gás do recipiente 1. Então, temperatura nada mais é do que um número que me diz o quê? O grau de agitação das moléculas de um corpo. Agitação das moléculas. E aí eu botei a fórmula de conversão, né, de Celsius para Kelvin. Basta somar 273, porque a gente vai usar muito a temperatura no sistema internacional, é o Kelvin. Prosseguindo. O que é pressão? A pressão
a medida que o gás exerce, a pressão média, quer dizer, estou lendo errado, a pressão média que o gás exerce nas paredes internas do recipiente é devida, olha os motivos. O que é a pressão? Os choques de moléculas com essas paredes, tá? Então nada mais é, colocar em itálico e sublinhado, o choque das moléculas do gás nas paredes do recipiente. A gente viu no primeiro ano. Alguém quer falar? Oi, pode falar. Beca? A pressão é similar à pressão arterial, né? Tipo, do que bate nos nossos vasos sanguíneos. É muito. É a mesma definição, na verdade. Se você for pensar, o nosso sangue, ele está confinado num recipiente, né? Deixa eu voltar para vocês. O nosso sangue, ele está confinado, por exemplo, deixa eu ver se dá para ver. As minhas veias geralmente são bem visíveis, né? Ó. Dentro da veia existe um fluido, que não é um gás, logicamente, é um líquido, né? Que é o nosso sangue. Ele está passando com uma certa velocidade, se chocando nas paredes. É exatamente isso, a pressão arterial, a pressão venosa, essa é a definição. Tem como medir, né? Bequinha, valeu aí pela participação. Estava olhando o chat aqui. Tem tantos exemplos, galera, da nossa realidade, onde a pressão está envolvida, né? A gente, nesse momento, está o tempo todo sendo pressionado pelo ar. É o que a gente chama de pressão atmosférica. Tá bem? Próxima aula eu vou trazer um experimento que eu levaria ao laboratório para vocês fazerem. Vou fazer aqui para vocês. Me lembrem. Então, o que é a pressão? São o choque das moléculas com as paredes do recipiente. A gente viu lá no primeiro ano que a pressão é a divisão de duas grandezas, ó, da força pela área. Ou seja, a moléculazinha vem, bate na parede, faz uma força em uma certa área, em uma certa região. Então, a força dividido pela área é o que a gente chama de pressão. Beleza? Eu vou voltar lá para o aplicativo para a gente brincar mais um pouquinho nesses 10 minutinhos que restam aí da nossa aula. E aí eu vou mostrar a tela para vocês, tá bom? Que eu ainda não aproveitei todas as funções dele. Deixa eu abrir aqui. Aproveitar, Douglas, só um pouquinho, aqui é o Gleidson. Fala, Gleidson. Só aproveitar que o exemplo da temperatura que colocaste aí, aparentemente as figuras são semelhantes, né? Tá, o desenho, né? Aí Que falou? Aí diz que é baseada na velocidade, né? A temperatura, é isso? No caso, a lei Sim. é só por conta do tipo do gás, que aconteceu aquele fenômeno que você estava explicando pra gente. Não entendi direito a pergunta, mas sim, temperatura e pressão têm conceitos parecidos, né? Por exemplo, tem correlação. Se a agitação da molécula, se a molécula está mais veloz, significa que ela está com maior ou menor temperatura? Se a molécula está mais veloz, Maior. maior. Ela está com Maior, né? Isso, maior temperatura. Vamos falar de pressão agora. Se a molécula está mais veloz, ela bate com mais ou menos força na parede do recipiente. Mais. Mais força significa mais pressão. Então, temperatura e pressão são duas grandezas que têm a ver com o movimento da molécula. É exatamente isso. Mas são conceitos A minha pergunta diferentes. era só... Diga, pode dizer. Na minha pergunta era só o motivo pelo qual as moléculas do recipiente 1 estão se movimentando com maior velocidade. É por conta do tipo do gás? Ah, entendi.
Não, aí... Porque as Entendi. figuras são semelhantes, o volume é o mesmo. Entendi. Aqui foi um exemplo que eu tirei de um livro, certo? No livro, ele não dizia o motivo desses dois recipientes ter velocidades diferentes. Mas como eu coloquei aqui, ó, considerando que os dois recipientes contêm o mesmo tipo de gás, aí ele dá um detalhe. No recipiente 2... então não é o tipo de gás diferente. Não. Não é o gás diferente. É o mesmo gás, só que por algum motivo ele está mais agitado no 2. Por exemplo, uma lata de desodorante. 2 latas de desodorante. Tem o mesmo gás dentro. Só que uma pode ter sido deixada no freezer e a outra pode ter sido deixada no sol quente. Tá entendendo? Entendi, sim. Beleza, então Massa. essa é a diferença aí. Mas vamos lá para o Valeu. aplicativo. Nada. Vou mostrar o aplicativo aí para vocês para a gente finalizar a aula. Vou botar algumas ferramentas de medida, pessoal. Ó. Injetando gás. Olha só, essa ferramenta aqui que eu tô mexendo nela. Douglas, Oi. o Rafael? senhor no aplicativo. O senhor no aplicativo, quando o senhor colocou assim, o cor do gelo, Certo. é como se. A pressão tende a baixar. E se eu colocar fogo, a pressão tende a subir? Show, Rafael. Olha aí, ó. Colocando fogo. Temperatura sobe. E pressão também sobe. Até quando, Rafael? Eu tô indo devagar aqui porque a qualquer momento o que pode acontecer? Pressão tá subindo. Temperatura tá subindo. Vamos lá, estourar isso aqui. Chega uma hora que o recipiente não aguenta, né? E o gás começa a escapar. Se o gás começa a escapar, temperatura cai, pressão cai. Respondido, Rafael? Tranquilo? Obrigado. Nada. Doguinha, por isso que a panela de pressão explode? É exatamente. Aquece-se tanto, a panela de pressão explode porque a válvula de escape do gás deve estar entupida, né? Tem até um dispositivo de segurança que quando está entupido também, aí é onde acontece a explosão. É como se o gás não tivesse para onde escapar. Galera, eu vou botar o gás 2 vezes. Vamos esperar ele se estabilizar. Pronto. 1,5, 1,4, 1,4 ATM, atmosferas, é a pressão. 1,5, 1,4, tá variando aqui. Temperatura de 300 Kelvin. O que acontece se eu encher isso de moléculas? Lá vai. Concordando com a teoria, ó. Pressão está aumentando. Até que agora eu não estou mexendo mais na temperatura. Eu estou mexendo em qual variável? Qual das 4?
a quantidade de moléculas. Isso, a primeira que a gente estudou. Número de mols, quantidade de moléculas, né? Essa foi a variável que eu acabei de mexer. Vou reiniciar. A gente vai mexer em cada uma das variáveis. Vou botar um gás mais leve. Vixe, travou? Travou, galera, o aplicativo. Oh, meu Deus do céu. Vou abri-lo novamente. Pronto. Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou mexer. Qual variável eu mexo? Temperatura a gente já mexeu. Número de moléculas a gente já mexeu. A pressão não dá pra mexer. Só dá pra ser medida aqui. Vou mexer no volume. Vou botar o gás 2 vezes. Se eu abrir a tampa, pessoal, o sistema não é considerado mais fechado. Toda essa teoria que a gente está estudando, ela só é válida para sistemas fechados, onde o gás não consegue escapar. Quando a panela de pressão, por exemplo, o exemplo da Rebeca, atinge uma determinada pressão quase para explodir, uma válvula é ejetada aqui, que é um pinozinho vermelho. E aí começa a vazar gás. Esse é o dispositivo de segurança. Caso ele esteja entupido, e aí a temperatura cada vez maior, né, ó, aí ela vai explodir. Beleza? A gente já fez isso. Mas olha só, o que vai acontecer? Eu vou mexer no volume. O que vai acontecer se eu aumentar o volume? O que vai acontecer se eu diminuir o volume? A pressão na temperatura vai aumentar? Sim, e a pressão junto. Como a gente viu pela pergunta do Gleidson, pressão e temperatura estão relacionadas com o movimento das moléculas. Então, se eu dou mais espaço, menor pressão, menor temperatura. Se eu dou menos espaço, aumento o volume, ou diminuo o volume, agora. Diminuo o volume, pressão aumenta, temperatura aumenta. Então, me respondam, pressão e volume, que é isso aqui que eu estou mexendo, são diretamente ou inversamente proporcionais? Como? Fala de novo. Falo. Vocês a essa altura já devem saber. Deixa eu voltar. Vocês já devem saber o que é diretamente proporcional e o que é inversamente proporcional. Diretamente é se eu aumento um, o outro aumenta. Inversamente é se eu aumento um, o outro diminui. Inversamente proporcional. Diretamente proporcional. Tá? Essa é a minha pergunta. Deixa eu mostrar novamente para vocês. Temperatura e pressão. Tá? Comparando com o volume. Vou aumentar o volume. Temperatura diminuiu, pressão diminuiu. Vou diminuir o volume. Pressão aumentou, temperatura aumentando. Né, ó? Temperatura aumentando, pressão aumentando, ó. Então, se eu diminuo o volume, aumenta os dois. Se eu diminuo o volume, ó, aumenta os dois. Se eu dou mais espaço, aumenta o volume, diminui os dois. Então, são inversamente proporcionais. A galera tá colocando aí no chat. Inversamente. Olha o gaiatinho do Gleides. É, inversamente, Gleides. É que eu não posso dar resposta, tem que o pessoal pensar aí, né, Douglas? Tranquilo.
Galera, aula simples de hoje, aula tranquila. Deixa eu voltar vocês aqui. Mas deu para entender a teoria cinética dos gases, o que são os gases perfeitos, e a gente entrou num assunto chamado termodinâmica. Essa foi a nossa aula de hoje, beleza? Próxima aula, eu vou prosseguir mais um pouquinho. A gente vai ver a equação de Clapeyron, a equação geral dos gases perfeitos e resolver algumas questõezinhas que eu vou marcar do livro. Tudo bem? Então, queria agradecer aqui a presença de vocês. 22 guerreiros continuaram na aula. Está sendo gravada. Vai ser posta no YouTube. Posteriormente eu envio o link. Tá bom? Então, se cuidem. Eu espero que tenham entendido o conteúdo. Deem uma lida no livro, tá certo? Eu vou pôr esse material também todo lá nas plataformas para que vocês tenham acesso. Mas vão atrás de estudar. Nesse momento, vocês, mais do que ninguém, são os responsáveis pelo seu aprendizado, tá bom? Autodidata, vocês têm que ser autodidata. Valeu, galera, boa tarde, boa merenda aí, bom lanche, tchau, tchau. Valeu, Douglas. Valeu, Davi. Tchau, Douglas. Tchau, tchau, Beca, morrendo de saudade de vocês. Tchau, Lívia, tchau, Natasha. Valeu, Gleison. Valeu, Léo, Gustavo. Abração, pessoal. Vitória. Tchau, tchau. Valeu, Marlen, Caio. Obrigado pela participação, hein, galera. Vocês são 10.